Bom dia, Júnia. Bom dia, pessoal. A gente está se preparando para o Ministério Público, né? A gente estava aguardando esse edital sair. O último concurso, a instituição era outra, né? É uma instituição, a José Bonifácio, que não está atualmente trabalhando com concurso. Acabei de receber aqui um WhatsApp do pessoal da equipe, que está a imagem e o som bom. Então, vamos trabalhar, né? E aí a gente já estava com essa expectativa de ser a banca FGV, só que a gente tem organização do Ministério Público como uma disciplina que a gente não vai encontrar na FGV uma quantidade de questões suficientes para de provas anteriores, né? Porque a gente não tem, o MPE, ele meio que passeou com algumas bancas, né? Nos últimos concursos, então a gente vai selecionar, eu já tenho umas questões selecionadas de turmas que a gente já estava trabalhando, para a gente poder preparar você para a organização do Ministério Público do Estado, dentro do nosso conteúdo programático, que mudou, eu vou já falar um pouquinho aqui para você, mudou, treinando algumas questões de FGV, naquela parte geral de Ministério Público, né, do perfil constitucional, acrescentando, inclusive, eu vou trazer no nosso curso as questões da última prova, tá? Para a gente treinar o tema organização do MP. O que é essa disciplina, tá? Tem gente aqui que está nesse momento, aqui, nesse domingo de manhã, não é? Que já conhece essa disciplina, a organização do MP, a gente já vem se preparando, a gente já estava esperando esse edital há um tempo, então tem gente que já está avançado, tem gente que está agora novo, tá? Eu recebi uns contatos pelas minhas redes sociais de alunos que estavam estudando para outros concursos e que esse MP antecipou e está entrando agora nessa disciplina, que é uma disciplina, então, nova para alguns grupos, né? Para alguns alunos. Então, o que é essa organização do MP? É a junção de dois temas, tá? Estudar o Ministério Público, ok? Que é 99% do nosso conteúdo programático, e uma última lei, que é a lei que fala sobre os cargos de serventuários do Ministério Público, justamente o cargo de técnico e o cargo de analista. É a última leizinha do teu conteúdo programático. Só que, mesmo para quem vem estudando desde antes, a gente teve uma mudança no conteúdo programático, teve uma mudança um pouquinho até em outras disciplinas, mas em organização do MP, a gente teve a introdução de 3 resoluções e a especificação de alguns temas. As resoluções são realmente novidade, a gente não trabalhava essas resoluções até então a gente vai trabalhar especificamente. Os temas a gente já vinha trabalhando indiretamente. O Ministério Público atuando no inquérito civil, o Ministério Público atuando no inquérito policial, o Ministério Público com competências privativas e concorrentes dentro da sua área de atuação, a gente já vinha trabalhando. Não vai ser novidade para quem está estudando, mas as resoluções sim, tá? Como a gente tem agora? Nesse momento, 1 horinha para a gente trabalhar, e eu estou com um público ainda bem heterogêneo, né, que a gente está se conhecendo agora, eu escolhi 3 pontos de organização do Ministério Público para trabalhar. 3 pontos até bem suaves. O conceito de Ministério Público, tá? E aí eu vou trabalhar o conceito, eles são iguais, tá? O conceito na Constituição, na Lei 8625, que a gente vai saber a posição dessa Lei 8625 dentro da estrutura do ordenamento jurídico, que é justamente a Lei Orgânica Nacional dos MPEs, e a Lei 106 de 2003, que é a nossa lei complementar estadual do Estado do Rio de Janeiro, ok? Do MPE do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai trabalhar o conceito nessas 3 leis, a gente vai trabalhar os princípios institucionais do Ministério Público, ok? Também tanto na Constituição quanto nas 2 outras leis, né, nas 3 normas, 3 leis não, 3 normas, e a gente vai trabalhar o Conselho Nacional do Ministério Público, que aí o Conselho Nacional do Ministério Público só está na Constituição, não está na Lei 8625, nem na Lei 106, é isso que eu vou trabalhar hoje com você. Hoje, por ser uma disciplina que não vem em todos os editais, e a gente tem ainda, por enquanto a gente está se conhecendo, é uma aula demonstrativa, eu resolvi trabalhar só a parte teórica, tá bom? E a gente vai pontuar, vocês devem ter recebido o material agora, que eu mandei agora de manhã cedo, e a gente vai trabalhar. Só que antes, tá?
a gente vai, deixa eu compartilhar meu material aqui, você vai deixar de ver a minha imagem e vai ver o material, tá? Vamos lá. Então, o que eu separei primeiro para vocês? A gente vai analisar o conteúdo programático rapidinho, olha só. Conteúdo programático de organização do MPE, tá? Vou bater aqui os pontos e falar um pouquinho deles. O Ministério Público na Constituição Federal, tá? O Ministério Público na Constituição Federal começa no artigo 127, aí a gente vê, dentro do porque o tema diz, o Ministério Público na Constituição Federal, tem que estudar, certo? Aí naquela sequência da Constituição Federal, a gente tem conceito, princípios, aí a gente tem garantias e vedações, a gente tem a estrutura do Ministério Público, ok? A gente tem as funções do Ministério Público, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ok? E o Conselho Nacional do Ministério Público. É assim na ordem da Constituição. Estou falando para você como é que é na ordem da Constituição, sem olhar, sem ler aqui o edital. Agora eu vou ler a parte do edital. O Ministério Público na Constituição de 88. Aí ele coloca 2 pontos. Princípios. Na Constituição, a gente vai estudar conceitos e princípios. Conceito e princípio. Tem que definir quem é o Ministério Público, né? Garantias, a gente estuda, tá? Vedações também, elas até se assemelham muito às garantias e vedações dos magistrados, tá? Estrutura, que a gente estuda o MPU com as suas ramificações e os MPEs, não é? Funções institucionais, que no artigo 129 da Constituição a gente estuda um rol exemplificativo de funções institucionais, e aí quando a gente chega na Lei 8625, que é a lei nacional, dos MPEs, e na Lei 106 de 2003, que é a lei estadual, a lei complementar estadual do MPE Rio, a gente vai acrescentar funções institucionais. E essas, deixa eu logo te dar uma dica para a prova, que a FGV gosta disso, tá? Nenhuma das funções do Ministério Público que a gente encontra nas normas, nenhuma lista ela é taxativa, tá? Ela vai ser exemplificativa, porque a gente tem funções do Ministério Público também em outras leis, nas leis processuais. Quem vai fazer analista é a área processual, né? Vai estudar as leis, algumas, processo penal e processo civil, né? A gente vai ter as leis processuais que vão citar funções do Ministério Público. Então, as funções do Ministério Público, as funções institucionais do Ministério Público que eu trabalho com você, elas não se esgotam aqui, tá? Então, aí a gente na sequência tem o Conselho Nacional do Ministério Público, esse que foi criado pela emenda 45 de 2004, então é relativamente recente, né, em relação ao texto original da Constituição. Aí a gente vai estudar natureza jurídica, composição, órgãos, atribuições e relações com as instituições controladas. O Conselho Nacional do Ministério Público, você não estuda na Lei 8625 e nem na Lei 103 de 2003, você não estuda, tá? Até porque, se você for olhar pelas datas dessas leis, a 8625 é de 93, a 106 é de 2003, ou seja, se o Conselho Nacional do Ministério Público é de 2004, originalmente essas leis não apresentavam, não existia ainda o Conselho. Apesar da Lei 106, a nossa lei estadual, já ter recebido várias atualizações, inclusive no ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente teve uma atualização, ela não incluiu formalmente o Conselho, porque não é da alçada da lei estadual incluir o Conselho. Ok. A gente vai ver Conselho Nacional do Ministério Público hoje ainda, tá? Aí a gente tem inquérito civil e investigação penal pelo Ministério Público, e instrumentos para o exercício das funções institucionais. O Conselho Nacional do Ministério Público a gente só estuda na Constituição, só na parte da Constituição, tá? Que é o artigo 130A. A gente não estuda o Conselho Nacional do Ministério Público na Lei 8625, que é a Lei Orgânica Nacional dos MPEs, e nem estuda na Lei 106 de 2003, tá? A gente, então, só vai trabalhar o Conselho na Constituição. Hoje, eu vou trabalhar o Conselho Nacional do Ministério Público com você. Mas como hoje é uma aula demo, uma aula demonstrativa, quando você estiver comigo na agenda do curso, né, eu vou falar de novo dele. Hoje eu vou só apresentar, porque foi um dos pontos que eu escolhi, tá? Aí, na sequência, Conselho Nacional do Ministério Público, natureza jurídica, composição, órgãos, atribuições e relações com as instituições controladas. Ok. Aí vamos lá para o ponto e vírgula, próximo ponto. Inquérito civil e investigação penal do Ministério Público. Instrumentos para o exercício das funções institucionais.
A gente já estudava o Ministério Público atuando no inquérito civil, inclusive, anote aí, o inquérito civil, ele é competência privativa do Ministério Público, tá? E a gente também já estudava o Ministério Público atuando na investigação penal. O Ministério Público, ele não, a competência para investigar, a investigação criminal, ela não é privativa do Ministério Público. Então, o inquérito civil, sim, a investigação penal, tanto que o texto do conteúdo programático diz investigação penal, tá? Porque a investigação penal, ela cabe, por exemplo, cabe principalmente às polícias judiciárias. No caso do MPR Rio, a Polícia Judiciária, que inclusive sofre o controle externo do MPR Rio, é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O MPE, ele vai exercer o controle externo das polícias sobre as polícias do Estado, PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. No nosso caso, como nós estamos falando de investigação, é a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, que vai promover o inquérito, né, policial e vai ter o acompanhamento e o controle, a fiscalização do Ministério Público. Então, a gente já estudava isso indiretamente antes de sair o edital, mas quando a FGV traz um edital com esse ponto destacado, a gente tem que também destacar no nosso estudo, porque isso pode vir como questão específica, ok? Vamos para o último ponto dessa página. Procedimento investigatório criminal. Instrumentos de tramitação no âmbito do MP do Estado do Rio de Janeiro. Aí a gente vai ter que estudar uma resolução específica, resolução 1678, de 2011, tá? Essa resolução, ela vai disciplinar esse procedimento, qual a atuação do Ministério Público no procedimento investigatório. Todo mundo vai ter que se igualar estudando essa resolução, porque ela não era um ponto específico do edital anterior e a gente não vinha se preparando para ela, tá? Vou passar para outra página aqui. Inquérito civil público, procedimento preparatório, termo de ajustamento de conduta e ação civil pública no âmbito do MP do Rio de Janeiro. Então, o inquérito civil público, que eu já falei para você, porque ele já estava citado aqui em cima, olha, inquérito civil, ele eu já falei para você, privativo do Ministério Público, tá? Então, a gente vai estudar pela resolução 1769, de 2012, o procedimento preparatório do inquérito civil no âmbito do MP do Rio, e a gente vai estudar o ajustamento de conduta e a ação civil pública. Se você está com material impresso, ou se você está anotando, a ação civil pública, ela não é privativa do Ministério Público, tá? Isso é questão de prova, que já caiu em prova, que a FGV já cobrou, porque essa parte aqui de inquérito civil, ação civil pública, ela não é específica da legislação estadual, tá? Ela está na Constituição e está na legislação federal. Então, em vários concursos, a gente já teve esse tema, né? E a FGV tem um acervo grande de questões diversas de concurso. A gente não vai encontrar especificamente da lei estadual, né? Mas da legislação federal a gente encontra. Então, vamos lá, anote aí. Inquérito civil é competência privativa do MP e a ação civil pública é competência concorrente do MP. Agora, a gente tem aqui um ponto, tá? Que não vinha sendo cobrado expressamente no outro edital, o termo de ajustamento de conduta. Mas, por exemplo, eu já trabalhava, a título de exemplo, o termo de ajustamento de conduta como uma das medidas que o Ministério Público utiliza, tá? Só para exemplificar, o ano passado, isso aconteceu o ano passado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro assinou um termo de ajustamento de conduta com o governador do Estado, eu posso esquecer aqui de alguma autoridade, tá? Foi governador do Estado, foi o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e com o secretário de Segurança Pública, tá? Se eu não me engano, foram essas autoridades, pode estar faltando alguma, né? Mas o termo de ajustamento de conduta foi quanto às condições de alojamento das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, no Estado do Rio de Janeiro, especialmente na capital, né? Onde a gente tem o Ministério Público fazendo visitas, fazendo vistorias. Ele verificou, por exemplo, unidades da UPP, né, pontos da UPP sem água mineral,
certo? Sem um colchonete, um colchão, uma cama para o policial dormir, com condições de equipamentos quebrados, móveis quebrados, banheiros interditados, enfim, uma total falta de infraestrutura para manter o policial, que é um servidor público, que é um servidor da segurança pública, que está dentro de uma comunidade que possivelmente, para não dizer provavelmente, não é? Tem algum criminoso ali escondido, certo? E que ele não tem uma mínima estrutura ali para permanecer, né? Uma água para beber, um banheiro para utilizar, um colchão para ele dormir, porque há necessidade dele se revezar ali no sono, enfim. Então, foi feito um termo de ajustamento de conduta com prazo, não me recordo agora o prazo, mas o prazo era, acho que, mais ou menos de 6 meses a 1 ano, enfim, para que o governo do Estado fizesse o que ele deveria ter feito sem precisar o Ministério Público atuar. Mas, certo, o Ministério Público atua sempre que verifica alguma irregularidade. Eu poderia trabalhar com você N exemplos de termos de ajustamento de conduta, de Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou de outros estados, porque eu tenho conhecimento de ter lido, de ter ouvido falar, de ter presenciado, enfim, do Ministério Público da União, mas eu acho que esse exemplo que eu coloquei agora, não é, do MPR Rio, porque esse é um termo de ajustamento de conduta que não é um exemplo hipotético, não, é um exemplo real, não é? Quanto à estrutura das UPPs, é um exemplo bem atual, não é? E quem sabe até poderia ser um texto de apoio, né, para uma questão de prova, tá? Então, o termo de ajustamento de conduta, ele, inclusive, tem efeito, quando não cumprido, como um título executivo extrajudicial, porque no termo de ajustamento de conduta é prevista a penalidade. Muitas vezes a penalidade é multa, não é? Então, quando, por exemplo, o governador não cumpre, o Ministério Público já ajuiza a ação, já solicitando ao juiz que determine as penalidades, porque o termo foi descumprido. Beleza? Só para a gente ter um exemplo do que é esse termo de ajustamento de conduta. Aí vamos seguir. Procedimentos administrativos voltados à tutela dos direitos individuais e indisponíveis. Já já a gente vai trabalhar o conceito e a gente vai ver que o Ministério Público ele é defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, cuidado numa questão genérica sobre isso, não sobre a resolução aqui, né? Mas uma questão genérica. O direito individual que o Ministério Público protege é o direito individual indisponível. Se ele for disponível, o Ministério Público ele não atua, não é? Aí a gente vai usar outras funções essenciais da Justiça, o advogado, o defensor público, enfim. Então, aqui, procedimentos administrativos voltados à tutela dos direitos individuais indisponíveis, instauração e tramitação. Aí é a resolução 1778, de 2012, ok? E a rotina e funcionamento das secretarias, das promotorias de justiça, certo? Provavelmente, talvez, quem sabe, você atue como servidor, como serventuário, numa secretaria dessas de promotoria de justiça. Onde é que está prevista a rotina e funcionamento das secretarias? Na resolução conjunta 11 de 2012, tá bom? A gente vai ver também. Vamos seguir para a gente fechar. Aí, a organização do Ministério Público, 2 pontos. A Lei 8625, de 93, essa lei tem a Constituição, tá? Que fala do Ministério Público, a Constituição fala do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados. Aí a gente tem a Lei Complementar 75, que fala do Ministério Público da União, não interessa para a gente. E aí a gente tem a Lei 8625, que fala sobre, é uma lei federal, que trata sobre regras gerais dos Ministérios Públicos estaduais, tá bom? Então, quem está nos assistindo, por exemplo, de outro estado, fora do Rio de Janeiro, quando tem um concurso para o MP do seu estado, pode ser que essa lei caia, porque essa lei é uma lei federal que trata de todos os MPs. Aí cada estado vai ter a sua lei estadual, lei complementar. O nosso caso do Rio de Janeiro é a Lei 106 de 2003 e as suas alterações. Toma cuidado, tá? Eu vou disponibilizar para você, que vai fazer o nosso curso, a Lei 106 com as atualizações.
Cuidado que teve atualização ano passado, tá? Então não pega uma lei, no último concurso a minha irmã fez, eu tenho material, é a mesma lei 106. Só que ela está desatualizada, tá? Porque do último concurso para cá teve mais de uma atualização, inclusive a última foi do segundo semestre do ano passado. Então, 106 de 2003, que é a lei orgânica do MPE, e a lei estadual 5.891. Essa lei aqui é que fala dos servidores, tá? Dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, promoção, progressão, vencimentos, gratificações, é ela que fala, tá? É interessante até para você que você já vai entendendo como é que vai acontecer as suas gratificações, a sua progressão funcional, ok? Fechamos o conteúdo e agora vamos trabalhar 3 pontos. Olha só, primeiro ponto, conceito do Ministério Público. Agora é matéria, tá? Já apresentei, a gente perdeu um pouquinho o tempo olhando o edital, mas você precisa saber o que você está estudando, tá? Para você, cada assunto que você fechar, você vai lá no edital, você marca, né? No conteúdo programático. Senão você fica estudando, às vezes você pega um livro, não de legislação do MPE, porque ela é mais objetiva, mas você pega um livro, por exemplo, uma matéria, e você fica estudando tópico que não vai ser cobrado. Toma cuidado com isso, tá? O tempo está correndo já, porque a prova já saiu o edital com a prova muito em cima, não é? Vamos lá. Conceito, artigo 127, caput, a gente tem o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Deixa eu desmembrar esse caput do artigo 127 aqui. Esse é o primeiro ponto, tá? Lá do edital. Dá uma olhadinha aí. É o Ministério Público na Constituição Federal. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, olha só. O Ministério Público é a instituição permanente. O que a gente tem que entender? O Ministério Público, vou resumir aqui rapidinho para você, tá? Na história do direito constitucional ou do direito administrativo, porque a gente trabalha muito o Ministério Público atuando no âmbito administrativo, ele tem procedimentos administrativos, né? Ele, quando nasceu na história, quando a gente olha a história do direito, ele não era essa instituição que a gente tem hoje. Ele era um mero procurador do rei. Era essa a função do membro do Ministério Público. Tanto que aquela expressão parquet, membro do parquet, acho que você já deve ter ouvido falar, parquet vem do francês, que significa assoalho. O membro do Ministério Público, ele ficava, só para a gente entender como é que era o cenário, né? Ele ficava sentado no chão, ao lado do rei, que ficava num trono, numa cadeira alta, e quando as pessoas pediam audiência com o rei estabelecia suas regras, né, mas não tinha argumentação jurídica, fundamentação jurídica. Quem era o defensor jurídico do rei? Né? O membro do Ministério Público ficava ali sentado no chão, esperando ser chamado para poder argumentar. Com a evolução, com a democracia, né, com os movimentos constitucionais modernos, com a Revolução Francesa e vários, né, para a gente resumir bastante, o Ministério Público passou a se distanciar dessa função de mero defensor jurídico do monarca, do rei, do príncipe, da alteza, e passou a ser defensor da lei, ok? Isso é um resumo da evolução histórica, não é? Agora, se você olha para o Brasil, Constituição de 88, o que a gente tinha antes de 88? Um regime militar, onde o Ministério Público ele tinha mãos e pernas, né, mãos e pés amarrados, onde ele não tinha essa autonomia que tem hoje, tá? Então, quando a Constituição de 88 diz assim, o Ministério Público é instituição permanente, é para dizer que é instituição do Estado, que não é é da hora, é do momento, é da moda, quando passar esse período agora de nova república, de nova democracia, a gente vai desvalorizar, tirar as forças do Ministério Público. Não. A intenção do artigo 127 caput é que ele é uma instituição permanente, ok? Outra questão aí, anota aí, tá? Anota aí. O Ministério Público, a natureza jurídica dele, porque não está no conceito, não está claro aqui no conceito. Quando diz instituição, não está claro, né? Anota aí. Natureza jurídica do Ministério Público. Ministério Público é órgão da administração pública direta, é óbvio, né? Porque é órgão, né? Órgão da administração pública direta. Então, MPU é órgão da administração pública direta da União, e MPR Rio de Janeiro é órgão da administração pública direta do Estado do Rio de Janeiro, tá bom?
Quer anotar mais? Então anota aí. Ministério Público não é pessoa jurídica. Ele não tem personalidade jurídica própria, mas tem capacidade processual, tá? Então, se tiver uma questão de prova da FGV que diga que o Ministério Público é uma pessoa jurídica de direito público, tá errado. O Ministério Público é órgão, ok? Vamos lá, vamos voltar para a leitura do conceito para a gente destacar os pontos. O Ministério Público é instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado. Quando você olha a localização do Ministério Público dentro da estrutura da Constituição, ele está dentro do que a gente chama de funções essenciais da Justiça. Advocacia Pública, Advocacia Privada, Defensoria Pública e Ministério Público. Então, a gente tem dois termos que a gente usa, né? No início dessa sessão, não é? Na Constituição, a gente tem assim, ó, funções essenciais à Justiça. Quando eu digo que o Ministério Público é função essencial à Justiça, preste atenção. Quando eu leio na Constituição que o Ministério Público é função essencial à Justiça, ele é essencial para que haja justiça, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial, ok? Quando eu leio aqui essencial função jurisdicional do Estado, essa expressão é mais restrita. Ele é essencial função jurisdicional, ou seja, ações judiciais do Estado. Mas nós sabemos que o Ministério Público não atua só no âmbito judicial. Ele é essencial para a função jurisdicional do Estado. Em alguns processos, a ausência do Ministério Público causa nulidade dos atos seguintes ao momento em que ele deveria participar e não participou. Sabemos disso, sim. Mas ele também é essencial para que se faça justiça em procedimentos administrativos e demais procedimentos extrajudiciais. Vamos seguir. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, foi o que eu falei para você ainda há pouco, rapidinho, quando eu falei da evolução do Ministério Público na história da democracia, não é? O Ministério Público, ele ganha essa independência, esses aspectos de independência, sim, junto com a democracia, tá? E dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quando eu vejo aqui os interesses sociais, lembre-se, anote aí, interesse social inclui os direitos sociais, tá? Direitos sociais são aqueles direitos que o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Então, por exemplo, quando o Ministério Público atua na defesa de grupos sociais, econômicos, em situações de desfavorecido, vamos lá, o Ministério Público protegendo direitos do idoso, protegendo direitos do menor, protegendo direitos daqueles com menor poder aquisitivo, atuando, por exemplo, na questão da saúde, não que só tem acesso ao sistema público de saúde quem não tem dinheiro, mas aquele que não tem recursos financeiros para ter um plano de saúde ou pagar um procedimento médico todo particular, ele vai seguir, se ele necessitar, para o Sistema Único de Saúde, que é direito de todos, né? Então, quando o Ministério Público atua, ele está protegendo de forma mais enfática aquele grupo menos favorecido. Menos favorecido economicamente e menos favorecido que quando você está precisando de atendimento de saúde, quando você está doente, tanto faz se você tem dinheiro ou não, você está no menos favorecido naquele momento, tá? Direito do trabalhador, por isso que no MPU a gente tem um ramo que é o MP do trabalho, enfim, e outros. Então, quando eu vejo aqui interesses sociais, são os direitos sociais, são os direitos coletivos. Karina, o que é um direito coletivo? O direito coletivo é um conjunto de direitos individuais. Ok, estou dizendo óbvio, tá? Direito coletivo é um conjunto de direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, iguais ou diferentes. Digamos o seguinte, você fez um concurso público, junto com outro volume de pessoas, outro grupo grande de pessoas que você nem conhece, aí houve o concurso, provas, blá, 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 saiu o resultado, homologado o resultado, publicado o resultado, e aí começou o prazo de validade do concurso. E aí vocês estão esperando, eram 250 vagas, todos estão esperando, e de repente esse órgão começa a fazer contratações precárias e irregulares. Vocês podem denunciar
essa irregularidade ao Ministério Público? Podem. E aí o Ministério Público pode atuar no âmbito administrativo e também no âmbito judicial? Pode. E ele vai atuar protegendo um direito coletivo. Porque esse direito é de 250, eram 250 vagas que eu falei agora? Era, então, 250 pessoas. Ou as demais, caso surjam novas vagas, entendeu? O que eu quero que vocês entendam? O direito coletivo é um conjunto de direitos individuais, mas no direito coletivo eu consigo contabilizar os titulares. São 1.525 famílias desabrigadas pela tragédia de Mariana, por exemplo. Não são só o número não é esse não, tá? Eu chutei o número. Mas eu consigo contabilizar os titulares. Quando eu coloco a questão da moradia, tá? E quando eu coloco a questão do meio ambiente, as futuras gerações foram afetadas, tá? Mas quando eu coloco a questão das moradias, a questão da atividade laboral, atividade econômica daquelas pessoas, por exemplo, eu, Karina, não fui afetada no meu trabalho pela tragédia de Mariana. Eu não chamo acidente, que eu não considero ali como um acidente, tá? Então, eu não fui afetada, eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de morar. Então, eu não posso ser beneficiada, certo, com uma indenização nesse aspecto. Quando o Ministério Público atua, ele vai atuar em defesa daquelas famílias, daquela região imensa que foi afetada. Então, ele tem como contabilizar, mesmo que seja assim, 25 milhões de pessoas, não interessa o número, se é um número baixo ou um número alto. Então, quando o Ministério Público atua protegendo direitos de 1.250 alunos, de 3.425 crianças que estão sem creche, a gente está falando de direito coletivo. Agora, interesse social, olha, a gente pode ver 3 aspectos. Interesse social pode ser direitos sociais, que eu já falei, tá? Direitos coletivos, que eu acabei de falar, e agora também o direito difuso. São três pontos que a gente vai destacar. O direito difuso, o que é? É também um tipo de direito coletivo, tá? Só que no direito difuso a gente não consegue contabilizar os titulares, tá? E o Ministério Público é um grande ator, é um grande atuante na proteção dos direitos difusos. E o exemplo clássico que a gente sempre usa é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito das presentes e futuras gerações. Olha o caráter difuso do direito, das presentes e futuras gerações. Quantas gerações estão vivas? Quantas pessoas estão vivas agora? Fiz um silêncio de propósito. Nesse silêncio que eu fiz, talvez 3 segundos de silêncio, teve gente nascendo e teve gente morrendo no planeta Terra, ok? Significa dizer que tem gerações morrendo e gerações nascendo, mas todos são titulares do meio ambiente, ok? As futuras gerações, quantas serão? Não sei. Então, aí eu volto a falar da tragédia de Mariana. Quanto à questão ambiental, quando o Ministério Público atua na questão ambiental, na tentativa de recompor, que não vai recompor do mesmo jeito, é claro, mas recompor de alguma forma aquele meio ambiente devastado, certo? A gente tem aí um direito difuso, tá bom? Então, o Ministério Público atua nessas três frentes, né? Quando a gente fala de interesses sociais, entre os direitos sociais, direitos coletivos e direitos difusos. Agora, quando a gente vai falar de direitos individuais, o Ministério Público ele se dedica a proteger um direito individual, o direito individual indisponível. Então, a gente vai, por exemplo, falar de direito à saúde. Vamos imaginar que eu tenho uma doença rara e não tem tratamento aqui no Brasil, e eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a atendimento médico, blá, blá, blá. O Ministério Público pode ajuizar uma ação para que a União, por exemplo, vamos imaginar sendo competência da União, para que a União promova esse tratamento, banque esse tratamento dessa doença rara fora do país? Sim. Por quê? Porque o meu direito à vida, o meu direito à saúde é indisponível. Ou a própria ação penal, tá? Que é competência privativa do Ministério Público, quando, por exemplo, a ação penal pública é incondicionada, não é? O Ministério Público ajuiza a ação penal, oferece a denúncia no caso de um homicídio, a vida daquele indivíduo que morreu é um direito individual indisponível, né? Foi um direito individual indisponível, ok? Então, caput do artigo 127, destacamos aqui. Eu já vou mostrar para você esse mesmo conceito no artigo, na Lei 8625, tá? E na Lei 106,
E ele é igualzinho, tá? Vamos lá para o que eu anotei para você. Vou só reforçar aqui o que a gente já trabalhou. Em 1988, com o advento da Constituição Federal, eu vou ler um pouco rápido, porque eu já expliquei isso aqui, tá? Em 1988, com o advento da Constituição Federal, o Ministério Público passou a ocupar o lugar de destaque na estrutura do Estado, dada a amplitude de suas funções de proteção aos interesses difusos, coletivos e indisponíveis. Ah, eu não tinha comentado isso com você. Antes da Constituição de 88, o Ministério Público era um órgão do Poder Executivo. Então, o Ministério Público era totalmente subordinado ao Poder Executivo, ao Presidente da República. O orçamento do Ministério Público era do Poder Executivo, no caso do MP, era subordinado ao governador, certo? O orçamento, a escolha, nomeação de servidores e membros, tudo era do Poder Executivo. Quando, em 88, ele passa a ser um órgão extrapoder. Ele passa a ser um órgão que não pertence nem ao Legislativo, nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Mas, logo antes, tá? Porque o Ministério Público já pertenceu também ao Poder Judiciário, mas logo antes de 88 ele pertenceu ao Poder Executivo. Dizem, alguns autores sustentam, que a escolha do Procurador-Geral de Justiça, você já estudou essa parte? A gente não vai estudar isso hoje, tá? Mas o Procurador-Geral de Justiça, assim como o Procurador-Geral da República, eles são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, o PGJ do MPE Rio, a classe forma uma lista tríplice, e essa lista tríplice de membros da carreira do MPE Rio, ela é encaminhada ao governador do estado, que vai escolher um que será o Procurador-Geral de Justiça, vai ser o chefe que vai ter mandato de 2 anos, permitindo uma recondução. Dizem alguns autores que essa escolha do chefe do Ministério Público pelo Executivo é ainda um resquício da época anterior à Constituição de 88, no qual o Executivo era o poder ao qual pertencia o Ministério Público pertencia, tá bom? Vamos lá. Antes da atual Constituição, o Ministério Público mantinha atribuições de representação judicial da União, que pertencia, né? Na condição que lhe impedia a total independência. Na nova ordem constitucional, o artigo 129, inciso 9, última parte, veda expressamente ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Perceba que nessa parte, a Constituição ela acaba enfatizando mais a atuação do Ministério Público no âmbito da União, tá? Mas, pelo princípio da simetria, a gente coloca a paridade para o Ministério Público Estadual. Aí, olha só. Entretanto, olha o que eu li aqui com você. No 129, inciso 9, que é funções do Ministério Público, que está no nosso conteúdo programático, lá na última parte, a Constituição veda que o Ministério Público represente judicialmente e preste consultoria jurídica às entidades públicas. Só que aconteceu. Quando mudou para a Constituição de 88, não tinha uma Advocacia Geral da União. Não existia Advocacia Geral da União. E aí, a União ia ficar sem ninguém para lhe representar? Aí, por força do artigo 29 do caput do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a representação judicial da União manteve-se nas atribuições do Ministério Público Federal, integrante do MPU, tá? Até o advento da Lei Orgânica, da Lei Complementar 7393, que é a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União. O artigo 29 do ADCT da Constituição, ele não citou o MPE, mas o raciocínio é o mesmo, tá? O MPE representava o Executivo Estadual. Quando a Constituição proibiu, foi necessário organizar a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que a gente está até esperando sair o edital também para a PGE. Então, hoje, o MPE não representa, não presta consultoria para o governo do Estado do Rio de Janeiro, e o MPU não presta consultoria, não representa a União, tá? O Ministério Público é órgão do Estado, não de governo, e nem de qualquer poder, e nem de qualquer partido, tá? Só para a gente reforçar. Dotado de especiais garantias para desempenhar funções de fiscalização, em juízo ou fora dele, sempre em defesa do regime democrático e dos interesses da coletividade. Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, ou seja, ele é fiscal da lei. Toda ilegalidade praticada, independentemente de quem praticou, o Ministério Público deverá atuar, deverá combater, tá?
Ele é também defensor do regime democrático, pois a democracia é o nosso regime político, previsto no artigo 1º da Constituição, e objeto de defesa do Ministério Público, filho da democracia. Tem até um livro que usa esse título, né, entre aspas. Defende também os interesses sociais, incluídos os direitos sociais, olha o que eu expliquei para você, direitos sociais, coletivos e difusos, e também protege os interesses individuais, desde que indisponíveis, ok? Aí, olha, eu trago para você o conceito de Ministério Público da Lei 8625 e da Lei 106. Igualzinho. Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Não vou ler o parágrafo único agora, não. Vamos avançar um pouco. Conceito da Lei 106, tá? Essa aqui é a lei estadual. O Ministério Público, a Lei 106 não tem nenhum trabalho de dizer assim, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Poderia, né? Para ficar um pouquinho diferente, nem fez isso. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo da defesa da ordem jurídica e do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Igualzinho, ok? Matamos o conceito, né? Agora deixa eu só falar dos princípios, que também é igualzinho. Volta lá para a Lei 8625. São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Está vendo aí? Vamos lá para o parágrafo único agora da lei estadual. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Vou avançar. Agora, o parágrafo 1º do artigo 127 da Constituição. Tá? São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Ah, Karina, tudo repetido. É isso mesmo. Deixa eu fazer um alerta para você. As três normas, tá? A Constituição, imagina uma pirâmide. A Constituição está em cima, aí depois vem a Lei 8625, abaixo, e depois vem a Lei 106, abaixo. Muitos pontos de estudo sobre o Ministério Público, você vai ver texto repetido, tá? Fica um pouco cansativo, sim, de um lado. Eu não posso simplesmente fingir que não está, eu tenho que mostrar isso para você, tá? Principalmente para quem está começando agora, porque para quem já está estudando já sabe como é que é, né? Mas para quem está começando agora, tá? Então é repetido. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque você vai só reforçar, tá? Então vamos falar agora dos princípios. Matei o primeiro ponto, vamos falar do segundo ponto, que são os princípios. São 3 os princípios: unidade, indivisibilidade e independência funcional, tá? Há um 4º princípio que eu trago para você, porque a FGV gosta, tá? A FGV gosta, ela já cobrou isso em provas de concurso, né? Porque essa parte é um pedaço da Constituição e ela já cobrou em outros concursos. Então, eu até trouxe para você aqui a anotação. Vamos lá. Princípio da unidade. O Ministério Público é uno. Eu vou explicar, mas eu tenho anotado aí. O Ministério Público é uno, é íntegro, é único e tem uma única chefia. O princípio da unidade, ele torna a instituição, o órgão, o Ministério Público, compacto, que se identifica em relação à entidade federativa ao qual pertence. Então, por exemplo, se eu falo de MPU é uno, é único e tem uma única chefia, que é o Procurador-Geral da República, e ele atua no âmbito da União. O MPE Rio de Janeiro é uno, é único, tem uma única chefia, que é o Procurador-Geral de Justiça, na Unidade Federativa do Estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o MPE de Minas é uno, é único e tem uma única chefia, que também é o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito do MP de Minas Gerais. Agora, não existe unidade entre o MPE Rio e o MPE Minas, entre o MPE São Paulo e o MPE Rio Grande do Sul, entre o MPE Bahia e o MPE Acre, não existe, ok? Entre o MPE Mato Grosso e o MPE Goiás, não existe. A unidade é para cada um, tá bom? Então vamos lá, deixa eu lendo, porque a gente já mata o que eu deixei anotado. A Constituição Federal expressa logo no início do artigo 127 os princípios institucionais expressos do MP, que a gente tem também princípios implícitos, né? E as respectivas leis orgânicas também o fazem. Eu até mostrei para você a Lei 8625 e a Lei 106. São eles: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Além deles, devemos estudar o princípio do promotor natural, que é
um princípio que eu citei para você, que a FGV gosta de cobrar, tá? Princípio da unidade, o primeiro. O princípio da unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão sob uma direção única do Procurador-Geral. Só existe unidade dentro de cada MP, inexistindo entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, nem entre o Ministério Público de um Estado-membro e o de outro. Beleza? Agora vamos falar do princípio da indivisibilidade. Eu acho que o outro slide já vai falar dele. Deixa eu explicar, depois a gente lê. Como nós temos o Ministério Público com o princípio da unidade, decorre do princípio da unidade o princípio da indivisibilidade. Então, presta atenção. Você vai ter que abstrair aqui um pouquinho comigo, tá? Abstrai um pouco comigo aqui. Se o Ministério Público é uno, ele é indivisível. Quando a gente pensa no Ministério Público, a gente não pode pensar nos promotores de justiça e nos procuradores de justiça. Tá? Promotor de justiça é o cargo da carreira inicial, né? O cargo inicial da carreira. Ele entra como promotor de justiça substituto e depois vai sendo promovido de entrância para entrância. E o procurador de justiça é o que atua junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Então, eu não posso olhar para o Ministério Público do Rio de Janeiro e olhar para o MP e pensar que o MP é dividido em procuradores e promotores. Não, o MP é uno, é único e, portanto, indivisível. Então, quem atua no Ministério, quem atua nas ações judiciais é a instituição Ministério Público, que usa o promotor, que usa o procurador, por isso que a gente chama de membro do Ministério Público, entendeu? Então, o Ministério Público é uno, é indivisível e usa os seus membros para falar nos processos, para atuar nos processos, porque, afinal de contas, o que eu disse para você ainda há pouco? O Ministério Público é órgão. Ele não tem personalidade jurídica própria. Então, ele usa a personalidade, como se fosse assim, né? Estou pedindo para você abstrair, para a gente poder compreender isso. Ele usa a personalidade dos seus membros para poder falar, para poder escrever, para poder atuar no processo, para poder se manifestar nos processos, ok? Então, quando você quando você pensa no princípio da indivisibilidade, o princípio da indivisibilidade diz que o Ministério Público ele é inquebrável, indivisível. E é ele, como instituição, que atua nos processos. Por isso que quando você entrar na Lei 8625 e na Lei 106, você vai ver que a intimação do membro do Ministério Público ela é pessoal. Por quê? Porque se eu digo que quem atua é a instituição, certo? E sai lá uma publicação, uma resenha no Diário de Justiça. Ação penal tal, autor, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Como é que o promotor de justiça vai adivinhar que aquele processo está na mão dele? Entendeu? Por isso ele vai, não só por isso, tá? Esse é um dos fundamentos, tá? Dessa prerrogativa processual do Ministério Público. Mas um dos fundamentos dele ser intimado pessoalmente é justamente a chamada indivisibilidade do Ministério Público, tá bom? Vamos lá? Decorre do princípio da unidade a regra de que o Ministério Público, o texto aqui ainda fala da unidade, tá? É liberado por uma única chefia. O Ministério Público da União subordina-se administrativamente ao Procurador-Geral da República e cada Ministério Público do Estado subordina-se administrativamente ao Procurador-Geral de Justiça. Toma cuidado aqui, olha o que eu falei, olha o que eu coloquei para você. A subordinação é administrativa. Sabe por quê que eu coloco aqui a subordinação administrativa? Porque eu ainda vou falar de um terceiro princípio que é a independência funcional, tá bom? Então deixa aqui, que a gente deixa quieto aqui, que já a gente vai falar. Vamos lá. Como vimos, o Ministério Público é uno. E é justamente da unidade do órgão que decorre a sua indivisibilidade, o que significa que seus membros não se vinculam aos processos nos quais atuam. Não quer dizer, presta atenção, quando eu digo que ele não se vincula, não quer dizer que, distribuído um processo para um promotor de justiça, distribuído um inquérito, o promotor de justiça recebe o inquérito, oferece a denúncia, ou seja, a juíza ação penal, o juiz aceita, certo? E aí ocorre a tramitação do processo, não quer dizer que cada ato vem um promotor de justiça diferente, não quer dizer isso. É claro que, pelo princípio da economicidade, certo? Ele vai continuar assim no processo.
Mas, quando eu digo que ele não se vincula, eu digo que, na verdade, quem está atuando ali é o Ministério Público através do seu membro. Se acontecer alguma hipótese legal daquele membro do Ministério Público ser substituído, ele pode perfeitamente, porque o autor daquela ação penal é o Ministério Público e não o promotor fulano, tá bom? Quem está vinculado ao processo é a instituição, una e indivisível, do Ministério Público. Por isso, os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, conforme previsão legal, ok? Assim, a indivisibilidade do Ministério Público dá maior força à unidade, não permitindo que seus membros atuem de forma desvinculada à instituição, ou seja, que atuem segundo seus interesses pessoais, pois quem atua é a instituição e não o sujeito, tá? Com o fundamento da indivisibilidade e da possibilidade de substituição de um membro do Ministério Público por outro, está alicerçado na ideia de que quem exerce os atos do processo é a instituição Ministério Público e não a pessoa do promotor ou procurador. É importante frisar que, de modo algum, o princípio da indivisibilidade contraria o princípio do promotor natural, pois a substituição só ocorrerá se houver hipótese legal, ok? O promotor que está atuando naquele caso, ele não pode ser substituído para atender a caprichos da chefia, por exemplo, que não gostou da atuação dele, tá? Também os membros do Ministério Público não estão subordinados tecnicamente a nenhuma autoridade. A gente vai falar agora aqui da independência funcional. Quando a gente fala da independência funcional, quando a gente fala da independência funcional, ela é para a instituição. Então, o Ministério Público é um órgão extrapoder, não pertence a nenhum dos três poderes, ok? Então, isso dá independência ao Ministério Público para exercer a sua função de ser fiscal da lei, mas a independência funcional também é aplicada ao membro. Então, um promotor de justiça, que é promotor de justiça em Arraial do Cabo, por exemplo, ele é independente nas suas funções. Juridicamente falando, ele não está subordinado ao entendimento jurídico do seu chefe. O Procurador-Geral de Justiça é chefe no âmbito administrativo. Mas, se um entende uma tese jurídica e o outro entende outra tese jurídica, numa questão que é divergente, certo? Esse promotor de justiça lá em Arraial do Cabo, ele é independente funcionalmente, ok? Tanto que a gente vai ver, tanto na Lei 8625 quanto na Lei Complementar 106, que os órgãos de administração superior, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público, quando ele estabelece alguma instrução, alguma recomendação, ela não é vinculante. Ela tem apenas caráter de orientação, tá? Quando é uma recomendação jurídica, nem o Conselho Superior, que é um órgão de administração superior do MP, que a gente vai ver na estrutura, não é? Ele não pode obrigar que o membro do Ministério Público adote determinado autor, adote determinada tese jurídica. É claro que o membro do Ministério Público não pode desobedecer à Constituição, nem às leis, nem às resoluções, né, que são regras, e muito menos as súmulas vinculantes, tá? Mas ele pode, por exemplo, adotar uma tese jurídica de doutrina que não é a tese jurídica adotada pelo Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Vamos lá. Também os membros do Ministério Público não estão subordinados tecnicamente a nenhuma autoridade, nem aos seus superiores hierárquicos, pois têm autonomia funcional, que é a independência funcional, né, o terceiro princípio, para agir nos processos conforme as normas e sua interpretação jurídica. Os órgãos de administração superior do MP podem editar recomendações sobre a atuação funcional para todos os integrantes da instituição, mas sempre de caráter opinativo e não normativo, tá bom? Conclui-se que o princípio da independência funcional, né, o princípio da independência, que é o princípio da independência funcional, também está relacionado aos membros do Ministério Público para dar suporte à independência funcional da própria instituição, que não está subordinada a nenhum dos poderes do Estado, nem ao Legislativo, nem ao Executivo, nem ao Judiciário, apresentando também autonomia financeira, eu não vou desenvolver isso aqui com você agora, tá? Mas apresentando autonomia financeira, administrativa, sendo denominada por muitos doutrinadores como órgão extrapoder. Vou só citar aqui. Nós vamos estudar, tanto na Constituição, quanto na Lei 8625, quanto na Lei 106,
que o Ministério Público tem autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia orçamentária, pode fazer sua proposta orçamentária, e tem autonomia legislativa, pode fazer suas propostas de lei. Por que ele tem essas autonomias? Para dar sustentação à independência funcional. Porque se ele deve favores, se ele precisa da ajudinha, se ele fica todo tempo atrelado aos outros poderes, ele não consegue exercer a sua independência funcional. Isso vai ser desenvolvido, tá, nas nossas aulas, ok? Então, para fechar aqui, os princípios institucionais expressos no parágrafo 1º do artigo 127 e da Constituição, do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8625 e no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 106, os 3 princípios são unidade, indivisibilidade e independência funcional. Só que eu tenho mais um princípio que está explícito no outro ponto da Constituição. Vamos lá. Como decorrência da independência funcional e da garantia da inamovibilidade, que a gente estuda também a inamovibilidade, surge o princípio do promotor natural, no sentido de não se admitir a retirada de competência de um membro do Ministério Público para a designação de outro, de forma unilateral, pelo Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-Geral da República, e fora dos limites estabelecidos na norma. A gente já tinha falado sobre isso ainda há pouco. Para um membro do Ministério Público ser substituído por outro num processo, tem que haver uma hipótese legal. Não pode haver a substituição por mero capricho da chefia, tá bom? É princípio logicamente ligado ao princípio constitucional do devido processo legal, no qual o acusado tem direito de ser julgado por um órgão independente e pré-constituído, o juiz, né, o juiz, o Poder Judiciário, e também tem um direito constitucional de ser acusado por um órgão ou membro independente do Estado, vedando-se, por consequência, a designação, inclusive de promotores ad hoc, tá? Então, o devido processo legal, ele traz outros princípios como decorrência, né? O do juiz natural e o do promotor natural. O promotor natural é aquele promotor legalmente investido, que o processo foi distribuído por sorteio, que ele não tem interesse na causa, ele não é suspeito, ele não é impedido, e não pode haver a designação ad hoc, que o juiz designar quem é o promotor que vai atuar no caso. Quem designa, certo, conforme a distribuição das tarefas, é a própria instituição do Ministério Público. Numa leitura superficial, nós poderíamos concluir que o princípio do promotor natural não está explícito no texto da Constituição Federal, porque realmente ele não está lá no parágrafo único, no parágrafo 1º do artigo 127. Só está os 3, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, numa leitura superficial, a gente poderia achar que não está previsto o promotor natural. Mas, verificando com mais atenção, podemos perceber que ele é extraído da interpretação do artigo 129, tá? Inciso 1 e parágrafo 2º. Aí eu trouxe para você o parágrafo 2º, olha só. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca e respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Se só pode ser exercido por integrante da carreira, tem que ser o promotor legalmente investido, com processo distribuído a ele, etc, etc, etc. Ok? E aí a gente tem um outro ponto, mas eu já vi que eu estourei o tempo. Então eu vou puxar minha imagem aqui, não vou trabalhar esse ponto com você, tá? A gente, então, está aqui com uma equipe muito boa, tá? Aqui no ponto dos concursos, uma equipe excelente, escolhida a dedo, tá? Tenho colegas aqui que tiro dúvidas com eles, assisto a aula deles, às vezes, quando eu quero tirar alguma dúvida, são colegas mesmo, coordenado pela Júnia e pelo Macarrão, que são excelentes também. E a gente está aqui organizado para acompanhar você até a prova, né, para que você tenha, e a gente aqui do ponto tem os nossos alunos em massa sendo aprovados. Quando a gente começar nossas aulas, já tem a agenda pré-programada, eu vou anunciar para você o calendário com os tópicos que a gente vai estudar. Como o conteúdo programático é grande, tem alguns tópicos que se repetem, eu vou evitar fazer muita repetição nas aulas, mas eu vou precisar pontuar aquelas resoluções, a lei federal, a lei estadual e o perfil constitucional, tá bom? Bom estudo, até mais.